Milhões de pessoas neste mundo vivem com esse peso. E elas não percebem que esse peso que chamam de minha vida é, na verdade, uma narrativa que contam a si mesmas. Essa noção de eu criada pela mente é totalmente fictícia. Você consegue ver o quão insano isso é? Você tem sido uma das minhas grandes inspirações aqui no planeta. Guiou milhões e milhões de pessoas a compreenderem quem realmente são. Eckhart Tolle. Se o seu relacionamento com o momento presente for disfuncional, toda a sua vida será disfuncional. Faça do momento presente seu amigo e toda a sua vida começará a mudar. Se alguém assistindo ou ouvindo está dizendo, bem, meu presente está realmente desafiador agora. Como eu posso aproveitar o presente de verdade quando estou em crise por toda parte? O problema é que ele vive na mente. Para sair disso... Tenho vários tópicos hoje. Um sendo sobre a lei da atração. Quero falar sobre estresse e ansiedade. Quero falar sobre por que as pessoas sofrem e como sair do sofrimento. Quero falar sobre relacionamentos e como saber quando você está em uma dinâmica saudável em relacionamentos. São essas coisas que eu quero falar hoje. Mas primeiro, eu senti como se estivesse preso no sofrimento por tantos anos. E eu não sabia como sair desse sofrimento. Sentimento ansioso e estressante que vinha e ia, que ruminava à noite, que me mantinha acordado à noite, que me deixava ansioso em ambientes sociais, que me fazia sentir como se eu não fosse bom o suficiente. E eu sei que as pessoas têm um senso de sofrimento, ansiedade, sobrecarga e estresse, e que parece pior mais do que nunca hoje. Estou curioso, com toda a sua sabedoria e experiência, como podemos superar ou eliminar estresse, sofrimento e ansiedade em nossas vidas quando isso parece estar nos paralisando. Normalmente, se você não estiver consciente de como sua mente opera, e muitas pessoas ainda não estão conscientes de como a mente delas opera, elas vão localizar a fonte de seus problemas fora de si mesmas. Então percebem que, seja qual for a situação de vida que tiverem, toda situação de vida é, até certo ponto, problemática. Não existe uma situação de vida totalmente perfeita, onde tudo está indo bem. Não importa o quanto você pratique o pensamento positivo, que é, claro, uma coisa maravilhosa de se fazer. Mas ainda assim, sempre haverá coisas problemáticas em toda situação de vida, pois a vida sempre te desafia. Não importa em que estágio da vida você esteja, você enfrenta novos desafios, mesmo se você é altamente consciente ou, digamos até, iluminado. Até mesmo a pessoa iluminada é desafiada pelas situações da vida, e isso é algo positivo. Podemos voltar a esse tópico um pouco mais tarde. O começo de um despertar para as pessoas saírem do seu sofrimento é a realização de que a maior parte do sofrimento é psicológico. Porque é disso que estamos falando. Não estamos falando de dor de dente ou qualquer coisa assim. Sim. Estamos falando Não. de sofrimento psicológico. O sofrimento psicológico surge de histórias que você conta a si mesmo, dentro da sua cabeça, na sua mente, sobre as situações, sobre a sua vida, ou o que pode estar passando agora. Como um exercício prático para introduzir este ensinamento às pessoas, às vezes, recomendo isso. Da próxima vez que você se encontrar em uma situação em que o sofrimento surja, e sofrimento, é claro, é um termo genérico. Pode vir de muitas formas. Tipo, em um extremo do espectro, sofrimento é apenas sentir-se irritado ou chateado com algo. Pode ser uma coisa menor, mas você se sente irritado. No outro extremo do espectro, há um profundo desespero, depressão profunda e tristeza, ou formas extremas de ansiedade, pânico e tudo isso. Então, temos os dois, e entre eles, há uma ampla gama de diferentes formas de sofrimento que surgem. E muito frequentemente, elas não são reconhecidas como sofrimento pelas pessoas. Se você não está consciente de como sua mente opera, então você nem sabe como está sofrendo. Você nem sabe que existe outra maneira, que haveria outra maneira de experienciar essa situação particular. Com isso, eu recomendo, na próxima vez que você se sentir assim, que você ficar chateado com algo ou irritado, pois isso também é uma forma menor de sofrimento,
experimente algo como: vamos pegar uma situação imaginária que essas coisas acontecem e que tem bastante frequência para as pessoas. Você está em uma fila. Digamos que seja no aeroporto. O aeroporto é um local onde frequentemente as pessoas experimentam algum sofrimento psicológico, porque as coisas não acontecem como esperam que aconteça, Sim. especialmente nos dias de hoje. Ok. Então, você está em uma fila. A fila não está se movendo. Você está ficando cada vez mais irritado e chateado. Poderia ser em qualquer lugar isso. Você está esperando, mas não está acontecendo nada. Você está esperando lá, ou em um engarrafamento, ou precisa fazer uma chamada, mas ninguém te atende. Você só recebe aquela mensagem automatizada que diz: sua ligação é importante para nós, e o tempo de espera aproximado é de 45 minutos. Ou Sim. o que quer que seja. Você fica cada vez mais bravo e irritado. Agora, eu recomendo o seguinte exercício. Porque você está de pé, ou esperando essa chamada completar. Você pode muito bem praticar isso. Pergunte a si mesmo: como eu experienciaria esta situação se eu não adicionasse nenhuma interpretação ou pensamento a ela? Como eu experienciaria este momento? Se eu não adicionasse nenhum pensamento sobre, se eu não o interpretasse de nenhuma forma, se eu apenas permitisse que ele fosse como é, sem sobrecarregá-lo com essa bagagem de pensamentos negativos. Então, ok, digamos que você está nesta fila e você está muito irritado. Como você experienciaria isto se não... Em outras palavras, por exemplo, se eu não dissesse na minha mente, isso é ruim, ou todos os outros pensamentos que vêm nessas situações, quando você pensa, isso é ruim, o próximo pensamento é, minha vida é ruim. E você tem uma série de pensamentos associados que são negativos. Como eu experimentaria este momento sem adicionar qualquer pensamento a ele? Tudo bem, então você está refletindo. E isso traria sua atenção para o momento presente. E sua atenção se move para o momento presente. E neste momento presente, você está ali. E você está respirando, olhando ao redor, pessoas se movendo. Qualquer que seja o lugar em que você se encontra, você está respirando, percebendo as coisas, as pessoas. E, de repente, você pode perceber que este momento está realmente livre de sofrimento. O sofrimento não existe. Não foi causado por uma circunstância externa, mas sim pela narrativa em sua mente sobre essa circunstância. Essa é uma grande diferença. E isso é... Comece a viver conscientemente quando perceber isso, pois antes perceber, você vive inconscientemente, o que significa, em termos espirituais, viver inconscientemente. E isso é estar totalmente identificado com o que sua mente está dizendo. Eu chamo isso de a voz na cabeça. A narrativa em sua mente que lhe diz sobre como as coisas são boas, ruins, ou como deveriam ser. Como elas são, mas não deveriam ser diferentes. Mas elas são de outro jeito. Sim, elas estão sempre neste momento. Você não pode mudar este momento. Então, você se torna consciente. Isso foi descoberto a propósito, cerca de 2000 anos atrás, por um filósofo grego antigo não muito conhecido, Epicteto. Ele disse que a maior parte do seu sofrimento vem do que sua mente está lhe dizendo algo sobre uma situação, mas não da situação em si. E essa é uma enorme realização. E isso, na verdade, pode ser o começo de um despertar, para ver que a narrativa em sua mente é, em sua maioria, o que causa o sofrimento. É possível, é claro, que uma situação externa possa causar desconforto físico, obviamente. Sim, isso é possível. Sim. Suas pernas estão doendo, suas costas estão doendo, ou está muito frio, ou muito quente. O desconforto físico é real. Mas isso não é sofrimento no sentido em que usamos esse termo aqui agora, nessa conversa do momento. O sofrimento psicológico, a infelicidade, é outra palavra que você poderia usar. É um termo genérico para qualquer forma de negatividade dentro de você. Descontentamento, tormento. Quando você começa a perceber que a maior parte disso surge de uma narrativa mental sobre uma situação, ou sobre suas circunstâncias, mas não das próprias circunstâncias em si, você pode começar a praticar. Toda vez que você sente que está ficando chateado, algum tipo de raiva está surgindo, alguma forma de negatividade, está culpando as pessoas e situações e dizendo,
isso não deveria estar acontecendo. Ou algo não está acontecendo na verdade, mas deveria estar acontecendo. Ou ainda, eles deveriam fazer isso, ou não deveriam fazer aquilo. Ok. Todos os tipos de narrativas mentais. Então, o despertar espiritual é começar a perceber o que sua mente está dizendo. As histórias que você está contando para si mesmo sobre situações, mas também as histórias que está contando sobre o que chama de sua vida, porque há milhões de pessoas neste mundo que vivem com um senso de identidade muito doloroso e percebem sua vida como um fardo. Sim. Elas vivem com esse peso e não percebem o que... Essa sensação de peso que chamam de minha vida é, na verdade, uma narrativa que contam para si mesmas. E ainda dizem, sou eu, todas as coisas que aconteceram comigo, as coisas terríveis no passado, as pessoas me fizeram mal, ou as circunstâncias me fizeram mal, ou talvez até as coisas ruins que eu fiz. Você constrói uma identidade muito pesada. E isso se torna seu senso de identidade. E as pessoas não percebem que é uma história que você está continuamente contando a si mesmo em sua mente. Mas você está tão identificado com a história que não existe, você está fora da história. Então, isso é o que, em algumas tradições espirituais, é chamado de self. O Buda chamou de self, que é o sentido do eu, criado pela mente. Que o Buda disse, no final, ele reconheceu que essa noção de identidade criada pela mente é, em última análise, uma espécie de ficção que você vive. Agora, quando você percebe que esse é o caso, isso significa que, neste momento de percepção, outra dimensão da consciência surgiu em você, que não é sua mente. Poderíamos chamá-la de consciência, ou poderíamos chamá-la de presença. Quando você percebe o que sua mente está fazendo, isso não é parte da mente conceitual que trabalha através de histórias e palavras ou conceitos. É uma dimensão mais profunda. Você poderia dizer mais profunda ou superior, de consciência que de repente surgiu. Eu frequentemente chamo isso de presença. Mas outra boa palavra para isso é consciência. Então, consciência é a habilidade de saber o que sua mente está fazendo. E a coisa maravilhosa é que no começo são apenas vislumbres. Quando você se desliga da sua mente e diz, oh, uau! E você tem momentos em que não está sofrendo, porque permite que este momento seja como é de fato. Mas quem somos nós quando nos desapegamos de nós mesmos? Ah, muito boa pergunta. Sim. Então, a princípio, você se identificava com a mente conceitual, a mente que cria histórias. E seu senso de identidade era a história de si. O passado, as memórias, as crenças, todos esses Isso pensamentos mesmo. que estão acumulados. No banco da mente do passado que disse a si mesmo, isso aconteceu comigo, isso é o que está errado comigo. É por isso que eu não sou bom o suficiente. Ou, essa pessoa fez isso. Ou, seja lá o que for. Exatamente. Exatamente. Agora, quando a consciência surge, a sua noção de quem você é, o seu senso de identidade começa a mudar de estar fixado na mente conceitual, na voz da cabeça. Isso chega a um lugar mais profundo e você percebe que quem você é na sua essência é, na verdade, a própria consciência. E essa é uma descoberta incrível. Em outras palavras, esta é uma dimensão da consciência que eu chamo de além do pensamento. Pensar é uma coisa maravilhosa. Pensar é uma ferramenta muito poderosa para criar. No entanto, se o pensamento é tudo o que temos e procuramos nossa identidade na mente, então isso é muito limitante. Se o pensamento for usado como uma ferramenta, é muito poderoso, capacitante
E pode ser muito mas se o pensamento se torna interesseiro, ou seja, você está completamente identificado com esse fluxo de pensamento que nunca para. Para a maioria das pessoas, nunca para. Durante todo o dia, elas estão falando consigo mesmas. Há uma voz na cabeça. Às vezes, elas falam consigo na primeira pessoa. Às vezes, falam consigo mesmas dizendo: Você não deveria ter feito isso. Você não é bom o suficiente. Sim, tudo isso. Então, isso é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. E é por isso que estamos aqui para vivenciar essa mudança de consciência. Assim, cada vez mais, inicialmente em vislumbres, mas depois cada vez mais, a sua percepção de quem você é torna-se o espaço da consciência, da presença. Isso significa que há dois de nós? Pode-se dizer isso. Existe, por um lado, eu costumo chamar assim, por um lado, você tem sua identidade de forma. Sua forma é o bem, é o corpo físico, que é a primeira coisa com que as pessoas se identificam. Mas, na verdade, não é o corpo físico, é a imagem mental desse corpo, com a qual talvez as pessoas estejam felizes. Ou pode ser que o corpo pode ser uma fonte de orgulho, ou pode ser uma fonte de vergonha, ou qualquer coisa entre os dois. E assim, as pessoas se identificam com o corpo. Essa é a primeira forma de identificação. E a próxima é a forma psicológica do eu. Todas as coisas com as quais me identifico no meu passado. O passado compõe quem eu acho que sou. Todo o condicionamento passado, começando na infância. A maneira pela qual a cultura na qual você cresceu, a família na qual você cresceu, todas essas coisas se tornam parte de sua identidade. Então, você tem uma forma. Eu chamo de identidade com forma, e todo mundo obviamente tem uma. Não importa o quanto você esteja consciente. Você continua a ter um corpo físico até que não tenha. E você tem uma identidade de forma, uma forma psicológica. Mas existe uma identidade mais profunda também, que é o despertar espiritual. Ou seja, eu chamo de identidade de essência. Sua essência. E sua essência é, se quisermos, usamos o termo reconhecimento de si e usamos o termo presença. Mas outro termo que podemos usar, o que realmente é consciência. A essência de quem você é consciência, a luz da própria consciência. E isso não é algo a ser explicado materialmente. Você não pode entender conceitualmente o que estou falando, a menos que você experimente este estado, talvez o único momento que existe. A menos que você experimente o que significa que, em essência, você é consciência. O espaço, ou a luz da consciência, entre dois pensamentos, por exemplo. Às vezes, há um pensamento que chega ao fim. Outro pensamento ainda não surgiu. Você tem um intervalo de 5 ou 10 segundos. E isso é uma coisa experimental. Perceber-se como consciência implica que, no começo, por muitos breves instâncias, a mente fica quieta, ela se acalma. Mas você ainda está aí. Então, quando você não estiver, digamos, vamos supor que você deixe de lado qualquer memória do seu passado, porque você não precisa disso agora. Que você não se lembra do seu passado de forma alguma, ou de seu nome, ou de qualquer coisa, e você não está pensando no futuro. Na verdade, você não está pensando em nada, mas está consciente. Você está ciente de suas percepções sensoriais, mas não está interpretando as percepções sensoriais. Você está permitindo que as percepções sensoriais existam. Agora, quem ou o que você é, quando não está dizendo a si mesmo quem ou o que é. Quem ou o que você é, sem a história. E algumas pessoas têm medo disso. Elas estão tão apegadas à história que não conseguem deixar ir. Mas é uma prática maravilhosa. Para algumas pessoas, elas só conseguem se libertar quando a história que têm, a que chamam de vida, se torna tão dolorosa que não conseguem mais suportá-la. E então, às vezes, elas experimentam um avanço.
Mas por que tantas pessoas se apegam à sua identidade de dor, sua história passada por décadas às vezes? Por que elas se apegam a isso por tanto tempo, quando você pode ver seus amigos e familiares vendo que estão sofrendo e lutando, mas eles não estão dispostos a se libertar dessa velha identidade ou identidade atual que eles têm mantido por tanto tempo? Às vezes, como você disse, as pessoas fica tão ruim que finalmente deixam essa identidade ir. Mas por que é preciso um colapso extremo, uma dor horrível para as pessoas finalmente dizerem: sabe, essa minha velha história, essa velha identidade não funciona mais para mim. Quero deixar isso ir e entrar em uma nova identidade. Por que isso é tão desafiador para as pessoas? Bem, todos nós herdamos. Isso remonta a milhares de anos em uma consciência coletiva ou inconsciência da humanidade. Todos nós herdamos esse tipo de disfunção mental. Bem, em outras palavras, também chamamos para isso de ego. É o ego humano. Ego, às vezes, quando as pessoas usam o termo ego, elas interpretam de maneiras diferentes do que assumem. Os egos usados por Freud, o ego freudiano e outros egos. Mas quando eu uso o termo ego, ou quando é usado em um contexto espiritual, ego simplesmente significa identificação completa com sua mente, com seu pensamento. O conjunto mental, emocional que compõe você. Isso é ego. É identificação completa com isso. E isso está tão profundamente enraizado. Todo ser humano herda esse tipo de disfunção. Uau. E assim, é tão difícil deixar ir, porque está tão profundamente enraizado no condicionamento da mente de todos nós. E algumas pessoas encontram uma quantidade enorme de sofrimento. E mesmo com isso, algumas pessoas não despertam mesmo assim. Elas, infeliz, são assim até morrer, e às vezes morrem em uma idade precoce, porque o corpo não aguenta mais a infelicidade, e não está funcionando corretamente mais, porque o estado mental deles interfere com o funcionamento harmonioso do corpo. Então, eles se tornam doentes devido ao estresse. Ok. Então estamos diante de... É um enorme. É desafiador e maravilhoso perceber que seu propósito aqui, além de qualquer propósito que você possa ter em um nível pessoal, que também tem uma função, mas seu propósito mais profundo é evoluir como um ser consciente e ir além do ego, para que a consciência evolua, porque você é apenas uma expressão da consciência universal. E a consciência universal em todo o universo está despertando. Vivemos em um universo em despertar. Assim, gradualmente, as formas de vida, no nosso caso, a forma de vida humana, começam a despertar para um nível mais alto de consciência. O essencial aqui é perceber a possibilidade de viver neste estado diferente de consciência, onde você não está necessariamente sempre pensando e interpretando as coisas imediatamente. E se houver alguém assistindo ou ouvindo que esteja pensando consigo mesmo, quer saber? Estou apenas sentindo dor psicológica, de forma intermitente, e não consegui descobrir como me libertar e sentir uma verdadeira harmonia interna, verdadeira paz. Sim, claro, existem desafios que surgirão em nosso caminho como seres humanos, você sabe, enquanto continuamos a crescer. Mas como base, paz e harmonia, elas simplesmente não conseguem descobrir como chegar lá. Que tipo de aplicação ou o que as pessoas precisam estar cientes e depois agir para começar a trabalhar em direção à paz e harmonia interior? Boa pergunta. Bem, um bom ponto de entrada é o momento presente. O momento presente é o que às vezes chamo de portal para aquele estado de consciência que chamamos de consciência de presença. Agora, a mente egóica, como eu chamo, a mente egóica não está realmente interessada no momento presente.
e geralmente tenta obscurecer o momento presente. Está interessada Sim. em alguns outros momentos imaginados. No passado, no futuro. Preocupações, dúvidas. Sim. Ignora o momento presente. Mas a primeira realização é a importância absoluta do momento presente na sua vida. É a base para tudo. E a sua relação com o momento presente determina como o futuro evolui, o que chamamos de futuro, que, aliás, nunca chega. Porque quando chega, é novamente o momento presente. Sim. Então, a realização de que tudo o que você já tem, tudo o que você pode experimentar, está intrinsecamente ligado ao momento presente. É inseparável desse momento presente. Toda a sua vida se desenrola no e como o momento presente é. E isso é tudo o que há. O passado, quando aconteceu, era um momento presente. Não poderia acontecer em nenhum outro lugar. E quando você lembra do passado, lembra dele no momento presente. Certo. O futuro, quando o futuro chegar, quando o amanhã chegar, não será mais amanhã, será o agora. Havia um pub britânico, em Londres, que tinha... Eu morei em Londres por muitos anos, sabe? Eles tinham uma placa no bar que dizia: cerveja grátis amanhã. E claro, o amanhã nunca chegava. Então a placa é sempre verdadeira. Você vai no dia seguinte e eles Isso é dizem: engraçado. não, é amanhã. Amanhã. Uau, isso é engraçado. Então, o amanhã na verdade nunca chega. É claro que precisamos fazer planos em um nível prático. O futuro é indispensável. Precisávamos que cada um de nós se reunisse aqui para conversar, dia e horário específico para nos conectar. Então, a nível prático, não podemos viver sem futuro, mas em um nível mais profundo, no nível psicológico mais profundo, é importante perceber que o futuro como tal, na verdade, não existe. Porque tudo o que você pode realmente experimentar ou ter é o momento presente. Sim. Então, esse é o ponto de partida. Começa com a realização da importância absoluta do momento presente. Isso é tudo que você realmente tem. Portanto, é melhor ter um bom relacionamento com o momento presente. Porque, se seu relacionamento com o momento presente é disfuncional, toda a sua vida é disfuncional. Certo, então, como fazemos? Como faço se alguém assistindo ou ouvindo está dizendo: meu presente é realmente desafiador agora? Sim. Estou com muitas dívidas. Sabe, sinto que estou com alguma doença no corpo e minha saúde não está boa. Estou passando por um divórcio ou separação. A carreira não é tão boa quanto eu gostaria que fosse. Existe algum tipo de dor no presente. Como posso realmente Sim. aproveitar o presente quando estou em colapso em todos os lugares? Vamos deixar de lado por um momento a dor física. Essa é uma outra história. Mas a dor psicológica que está presente é, novamente, associada a certas situações. Está associada à sua situação de vida, que pode ser problemática, realmente problemática em algum nível, seja financeiramente, de relacionamento, de trabalho ou de moradia. É muito... ou ainda é uma situação de saúde. É muito provável que em qualquer momento sua situação de vida será problemática em pelo menos um desses setores. E às vezes, não é um, ou dois, Certo. ou três, ou quatro. Torna-se realmente problemático em tudo. Você perde todo o seu dinheiro. Você perde seu emprego. Sua esposa te deixa. Sua casa. Você perde sua casa. Ou, essas coisas podem de fato acontecer às vezes. Sim. Então isso existe de fato. E de novo, esses desafios da vida, desafios situacionais, são geralmente percebidos como parte do momento presente. Mas na verdade, não são o momento presente. Eles são o que é chamado, o que eu chamo de sua situação de vida. Mas além da sua situação de vida, você tem algo que eu chamo de sua vida real. A situação da vida existe num determinado tempo. A vida é agora, e nunca fora dele. E como sua vida é agora, você tem que se perguntar:
Sim, eu tenho todos esses problemas. Eu não sei como vou pagar o aluguel, talvez, ou meu relacionamento é problemático. Eu estou no meio de um processo de divórcio. Todas essas coisas que acontecem às pessoas. Ou também como, acabei de ser demitido, ou minha empresa faliu. Algo desse tipo. Pode desmoronar. Talvez esteja indo bem hoje, mas pode não ir bem no próximo ano. Todos os tipos de coisas que são percebidas como problemáticas, que às vezes são reais e às vezes são apenas imaginação, que novamente precisamos diferenciar entre quando as pessoas dizem que estão tendo grandes problemas, às vezes estão apenas vivendo na mente delas, porque elas pensam em coisas que podem dar errado, e outras vezes, realmente, tem desafios reais acontecendo ao seu redor. Certo. Mas aqui novamente, estou para destacar o momento presente, não para ignorar a ação que você pode tomar ou tem que tomar para mudar certas situações. Há alguma ação que eu posso tomar que... Essa é uma pergunta secundária. É importante, mas é secundária. A pergunta principal que costumo fazer às pessoas: que problema você tem neste momento? E então, elas geralmente começam dizendo: bem, estou ficando sem dinheiro, ou estou morando em um lugar desagradável, seja lá o que for. Eu disse: não. Ficar sem dinheiro é apenas neste momento, aqui e agora. Qual problema você tem aqui e agora, neste momento? E então, você olha em volta. Talvez você perceba que está respirando e você olha em volta. Então, relutantemente, às vezes as pessoas têm que admitir: bem, ok, estou pronto para admitir que neste exato momento realmente não há um problema. O próximo pode ser, mas o próximo é novamente este quando ele chegar. Claro, neste momento, você pode ter um desafio que precisa enfrentar imediatamente. Se você estiver caminhando e encontrar um animal selvagem vindo em sua direção, você não diz: eu não tenho nenhum problema neste momento. Isso é um desafio que você precisa enfrentar, mas não chamaríamos isso de problema. Quero dizer, às vezes eu vou dar um passeio na floresta e ocasionalmente há ursos lá. Então não é um problema, é um desafio, e você lida com isso. Ou você foge ou não. O que quer que você faça, você lida com o problema. O problema é que as pessoas vivem na mente. E para sair disso, é preciso prestar muito mais atenção ao momento presente e perceber que no momento presente, o problema não pode sobreviver. Isso, mais uma vez, no momento presente. O problema, qualquer problema que você tenha, não pode sobreviver no momento presente. Porque o problema é um fardo que você carrega na sua mente, seu campo emocional e mental. Isso é o que é um problema. O resto são situações e circunstâncias. Você os deixa em paz se não há nada que possa fazer ou toma alguma ação. Mas eles, não são um problema. Ou você age ou não age. E se você não agir, traga sua atenção para o momento presente e veja que está tudo bem. Certo. E eu frequentemente recebo correspondência de pessoas na prisão. E através da minha fundação, estamos enviando milhares de livros para prisões. E para os prisioneiros lerem. Eu frequentemente recebo comunicação. Pessoas percebem que, em sua cela de prisão, percebem que, na verdade, eu não tenho problema. Em outras palavras, elas chegam a um completo alinhamento com o momento presente. Já não há uma entidade que diz: isso não deveria estar acontecendo, porque é aí que o sofrimento surge. E claro, o presente é uma situação onde você provavelmente não pode agir muito, onde você pode tentar escapar, mas provavelmente não terá sucesso. Certo. Você precisa aceitar e se entregar. Sim. Então, sempre pode ser necessário tomar uma ação, mas se nenhuma ação for possível, você chega a um lugar de rendição. Mas é uma rendição positiva, não uma rendição negativa. Rendição positiva é um sim intransigente ao momento presente. Um sim
intransigente ao que é. Lá, esse é um lugar de grande força interior que surge. Com sim, isso é o que é. Esse é o ponto de partida. Então você não está discutindo com o é das coisas, porque isso é insano. Você não pode discutir com o que é. E essa constante discussão com o que é, isso na verdade amplifica o ego, a consciência egoica. O ego adora discutir com o que é. Ele precisa disso. Ele adora inimigos. E o ego transforma o momento presente em um inimigo. Certo. Você consegue perceber como essa situação é louca? Você torna o momento presente seu inimigo porque é tudo o que você tem. Isso significa que você torna toda a sua vida um inimigo, porque toda a sua vida é o momento presente. Certo. Então, Certo. às vezes eu digo, mude, faça do momento presente seu amigo, não seu inimigo. Faça do momento presente seu amigo. Então, toda a sua vida começa a mudar, porque o que chamamos de futuro é apenas uma extensão do seu estado de consciência no momento presente. Logo, se o seu estado de consciência é negativo, é muito provável que você experimente muito mais negatividade no chamado futuro. Certo. Se no momento presente. Se você está no momento presente, você está no lugar de aceitação positiva. Então, é muito provável que o presente, o chamado futuro, então eu sempre digo chamado futuro, porque o futuro como tal não existe. É sempre. Quando chega, é Sim. agora. Então, o chamado futuro reflete seu estado de consciência no momento presente. Isso é realmente uma realização muito importante. E essa é a absoluta importância do seu estado de consciência aqui e agora. Qual é o seu estado de consciência agora? Em vez de pensar que outra coisa é mais importante do que meu estado de consciência. Em qualquer situação, você está diante de qualquer situação. Qual é o estado de consciência com o qual você enfrenta a situação? Está em um estado de resistência ou negatividade em relação à situação? Porque quando em qualquer empreitada que você empreender, inevitavelmente, obstáculos surgirão em qualquer coisa que você faça. Sim. Você quer criar algo novo, mas os obstáculos frequentemente aparecem de muitas formas. Às vezes, ele vem na forma de pessoas que não querem que você faça o que está fazendo. Ou pode aparecer na forma de outras estruturas presentes na sociedade, estruturas rígidas, e aí você acaba se deparando com todo tipo de obstáculo burocrático, ou seja lá, qual for o obstáculo. Então, como você enfrenta um obstáculo? Qual é o seu estado de consciência quando surge um obstáculo? Você fica imediatamente com raiva? Você fica desanimado? Ou começa a reclamar mentalmente das pessoas e a falar sobre os outros? Quão terrível é a situação e sua reclamação? Ou você é capaz de simplesmente dizer imediatamente, isto é o que é. Assim, você enfrentaria o obstáculo não em um estado de resistência, mas de um estado de poder. Isto é o que é. Pois, quando você está nesse estado de presença, muitas vezes a ação correta surge espontaneamente. Assim você o faz. E você se encontra fazendo a coisa certa porque não está transformando a situação em inimigo. E isso é muito importante, quero dizer, se você quiser alcançar grandes coisas. E um grande obstáculo para as pessoas é que começam a reclamar e acumular estresse quando as coisas dão errado. O que, em outras palavras, as coisas não deveriam estar acontecendo. Então elas Certo. se tornam negativas. Elas ficam desagradáveis. Elas se tornam desagradáveis para as pessoas, colegas e pessoas com quem trabalham. E muita energia negativa pode se acumular em uma empresa e assim por diante. No entanto, então, algumas das pessoas mais eficazes neste mundo, há talvez algumas poucas pessoas, na verdade, elas não trabalham com negatividade. Elas trabalham imediatamente com uma atitude positiva. Sim. Elas não transformam o momento presente em um inimigo. Elas podem nunca ter ouvido qualquer ensinamento espiritual. Então, talvez haja algum tipo de sabedoria inata que elas tenham. Ou talvez elas tenham aprendido esta lição na vida passada. Quem sabe? Por isso a importância sempre começa com o momento presente.
qual problema eu tenho agora? E há um problema aqui e agora apenas neste momento? Bem, na verdade não. Não realmente. O problema não está aqui. O problema está na mente, mas não está aqui. É um lugar de poder. E então, você se torna alinhado com o poder do agora, o poder do momento presente. Assim, há o que é o poder da consciência em si, além do ego. Muito, muito mais poderoso. O ego é apenas como... é como a luz refletida, ou isso, tipo, a lua reflete a luz do sol, e o ego reflete a luz da consciência. É só. Não é poder. Não há poder no ego em si, da mesma forma que não há luz na lua. É apenas a luz sendo refletida. Sim, isso é poderoso. Isso tem sido fascinante até agora. Tenho certeza de que poderíamos falar sobre consciência e sofrimento por horas, mas quero chegar a alguns outros conceitos aqui. Um deles é sobre a lei da atração, porque você mencionou sincronicidades e serendipidades, e essa ideia de quando nos alinhamos para a consciência em maior harmonia, pensamentos mais tranquilos. Na minha experiência, as coisas simplesmente acontecem. Sabe, as coisas certas que eu pretendo, elas acontecem muito rapidamente e inesperadamente. Eu adoraria ouvir seus pensamentos sobre sua definição da lei da atração, mas também talvez os 3 hábitos que você vê as pessoas fazendo com mais frequência que as impedem de atrair sem esforço usando a lei da atração. Certo. Bem, o principal erro talvez que as pessoas cometem é não partir de um lugar de plenitude, mas de um lugar de carência, e colocar muita atenção nas condições indesejáveis das quais querem se livrar, mas mentalmente quase continuamente focar na condição indesejável, como não ter dinheiro suficiente, por exemplo, que é um problema para muitas pessoas. Então vamos usar dinheiro como exemplo. A lei da atração com dinheiro. Como poderíamos atrair mais riqueza ou abundância financeira em nossas vidas usando a lei da atração? Sim. Bem, antes de tudo, é o reconhecimento da abundância que já está aqui e agora. E não focar na falta de abundância que há aqui e agora, que você poderia encontrar pensando nisso. Mas, na verdade, focar em onde está a abundância que posso encontrar aqui e agora. E isso está ao seu redor. Está na natureza. Quando você olha para a abundância da natureza, a abundância, a multiplicidade de formas de vida, a maravilha da natureza, a abundância de... Vamos dizer que você está em uma cidade. Você pode olhar para apreciar todas as coisas ao seu redor. Você vê essas coisas. Você não precisa necessariamente possuí-las ou comprá-las, apenas apreciá-las. Portanto, essa é a apreciação da bondade da vida que está sempre ao seu redor. Mesmo que você não tenha dinheiro, ainda assim a bondade da vida está ao seu redor. Você a vê ao seu redor. O sol. Quero dizer, o sol é o símbolo supremo de abundância, porque fornece energia de forma quase eterna. Eventualmente, o sol morrerá, mas no que nos diz respeito, é como algo eterno. Ele emite energia continuamente. E isso, em algum momento, perceberemos que, mesmo no nível de energia, o universo é infinitamente abundante. Então, nós não precisaremos mais das coisas que estamos usando agora, combustíveis fósseis e essas coisas. Teremos acesso a outras formas de energia que são mais úteis. Mas a abundância está ao seu redor. Digamos que você passe na cidade, você passe por uma floricultura e olhe. Uau, tanta beleza! Aprecie isso. Mesmo se só ver um homem, ou uma mulher bonita, ou um carro bonito. Oh, isso é algo que eu adoro. Não é como, por que eu não tenho esse carro? Por que ele tem esse carro?
Esse é o pensamento egóico. Muitas dessas narrativas te deixam infeliz sem apreciar. Não se preocupe. A natureza, claro, é muito poderosa. E então, você aprecia a vitalidade no seu corpo, que você está respirando. E você pode realmente sentir que o corpo, muitas pessoas não conseguem sentir isso. Eu chamo isso de consciência do corpo interior. Você sente que cada célula do seu corpo é permeada por uma sensação de vitalidade, energia. Você pode sentir isso. Isso é abundância. Então, há abundância de vida ao seu redor. Você pode sentir a vida dentro de você também. E então, algumas pessoas chamam isso de gratidão. Eu chamo isso mais de apreciação. A apreciação da abundância da vida que está sempre ao seu redor. Esse é um ponto de partida maravilhoso. Ok. Então você não está focando na falta. Está focando na abundância. Mesmo quando você não tem nada, se sentir que Você não tem não? nada, você pode encontrar abundância ao seu redor? Sim, sempre. E reconheça isso. Sim. As coisas boas da vida, reconheça. Mas até mesmo as coisas aparentemente insignificantes, como quando olho pela janela, às vezes há árvores ali fora. Neste momento posso olhar e perceber que há uma brisa leve e os ramos estão balançando ligeiramente com o vento. É lindo. E lá está a árvore em toda a sua majestade e quietude. Está lá há 100 anos. E isso é maravilhoso. Eu não preciso possuir essa árvore. Quero dizer, possuir nesse sentido é meio sem sentido de qualquer maneira. Sim, eu possuo esta casa onde estou agora, mas em algum momento eu vou embora. E então, o que isso significa? Eu possuo a casa agora, mas depois, outra pessoa irá possuir ela. Legal. Não estou dizendo que abrir mão da posse às vezes dará estabilidade à sua vida em um nível prático, mas há algo mais importante. Essa apreciação, ou se você quiser chamar de gratidão, algumas pessoas recomendam. Eu acho que Oprah disse que ela teve por muitos anos um caderno ou diário onde ela escrevia, anotava todos os dias coisas pelas quais ela é grata. E essas são geralmente coisas aparentemente insignificantes, mas é importante não ignorar isso. E eu não acho que ela está escrevendo, estou grata por ter um jato particular, ou estou grata por ter 2,5 bilhões de dólares no banco. Isso é ela. Certo. Ela escreve as pequenas coisas do dia a dia. Algo mais como, estou grata pelo meu jardim, estou grata por poder plantar uma Sim. flor hoje. Estou grata por poder passear com meus amigos. Estou grata por ter acordado hoje. Sim. A segunda coisa que eu poderia dizer é doar. Dar energia para outras pessoas. Apreciação em si já é uma forma de fluxo de energia. Quando você aprecia esta árvore ou a beleza, há uma conexão de energia com a árvore. A consciência conecta você com a árvore. E bondade é parte do ato de dar. Bondade para outra pessoa, não porque você quer algo dela, mas porque é tão bom ter esse senso de, poderíamos chamar de boa vontade, que flui de você para outra pessoa. Mesmo que você apenas segure a porta para alguém ou faça um comentário. Algo literal como, adoro o seu vestido, ou qualquer outra coisa. Se for genuíno, ou diga uma palavra de incentivo para alguém, ou seja o que for, um sorriso, sorria para alguém. Até isso é uma forma de dar. Esta conexão com outra gentileza é algo muito poderoso. Então, você está dando. Quanto mais você dá, está na lei da atração e da natureza. À medida que você dá, algo deve retornar a você de outra forma. Mas não funciona se você der por obrigação, por sentir que deveria estar dando. Precisa ser genuíno esse desejo de querer dar e de sentir como é bom dar. Não porque mentalmente você sente que sempre precisa ajudar as pessoas, porque senão
você não se considera uma boa pessoa ou algo assim. Isso é tudo coisa da mente. Mas para experimentar como é boa a sensação de dar, então nós temos por um lado apreciação. Gratidão e apreciação são meio que a mesma coisa. Depois, doar todos os dias, de qualquer forma. E a próxima coisa é evidente que Jesus já nos revelou, em uma única frase, a essência da manifestação e como ela funciona. E ele disse: sempre que você orar por algo que você deseja, acredite que já o possui, e isso lhe será dado. Essa é a chave. Agora, o importante é que ele não disse: acredite que você terá isso. Ele disse: acredite que você já tem isso. Isso pode não ser imediatamente claro para as pessoas. Bem, como faço isso? Como acredito que já tenho, quando sei que não tenho? Certo. Como você obtém essa crença de ter antes Sim. de saber, sentir, provar, cheirar a coisa que você quer? Então, você sente a coisa. Já é uma realidade mental. Como você se sente agora que a tem na sua mente? Como se sente? E esse sentimento é onde reside realmente o poder da manifestação. Mas o que é esse sentimento? Porque aquele sentimento de já ter e sentir essa profunda sensação de satisfação está realmente conectando-se com o poder mais profundo dentro de si mesmo, que é o poder que todos nós temos. Todo senso de vitalidade se origina lá. É o senso mais profundo de vitalidade que vem da própria consciência. Então, Certo. você sabe, você pode acreditar. Pode ser diferente de pessoa para pessoa. Uma pessoa pode pensar: ok, o que eu quero é uma casa grande com vista para o oceano, ou algo assim. E então, você sente que já está lá, vivenciando isso. Outra pessoa pode pensar: bem, o que eu quero é ter uma grande empresa que faz coisas boas neste mundo. Então, como isso se parece? Como me sinto sobre? Mas você pode achar que o sentimento é basicamente sempre o mesmo. Quer sua mente diga que é uma casa com vista para o oceano no Havaí, ou a outra pessoa diga que esta é a empresa que chefia, fazendo grandes coisas neste mundo. O sentimento é basicamente o mesmo. E a sensação é uma sensação de plenitude da vida, de completude. Isso é poder. Então, quando você sente essa sensação de plenitude e a associa a uma imagem mental, esse é o poder da manifestação ali. Mas a sensação em si está além da imagem mental. Está além de qualquer forma que você seja capaz de manifestar neste mundo. Porque essa é a sensação do senso inerente de vitalidade, que vem quando você mergulha mais fundo em si mesmo e experimenta a presença que você é nisso. Conhecer-se como a presença é inerentemente alegre e poderoso. Conhecer-se como tal. E é você que se manifesta a partir de um lugar de plenitude, não de um lugar de falta. A plenitude Ok. já está lá. E isso também significa que, se por algum motivo não se manifestar, porque nem todos os desejos se manifestam, quero dizer, não sei se ainda está acontecendo. Por exemplo, se você for a qualquer bom restaurante em Los Angeles, é mais provável que o garçom ou garçonete sejam atores esperando por seu grande sucesso. Sim. Simplesmente não é possível que todas as pessoas tenham o grande sonho realizado em Los Angeles como atores. Alguns podem conseguir, poucos podem conseguir, mas a maioria provavelmente não conseguirá. Verdade. Mas provavelmente terão outros avanços que talvez sejam muito mais importantes do que aquilo que seu ego lhes diz que é importante. E para adicionar a isso,
Eu amo o que você está compartilhando aqui, porque eu quero que as pessoas realmente sintam isso, e entendam isso, e abracem isso, porque quando tentamos manifestar a partir da falta, vai ser essa energia de necessidade, que foi o seu primeiro ponto, ela meio que mata a lei da atração. Mas quando manifestamos a partir de um lugar de plenitude, como você mencionou, como sentir uma sensação de plenitude, completude, entusiasmo, abundância, alegria dentro de nós, se não acontecer, se esse sonho não vier até nós no próximo ano, ou nos próximos 5 ou 10 anos, então vivemos uma vida plena e rica a cada momento, até esse momento específico. É como se tivéssemos vivido um ano inteiro sentindo-nos animados, apaixonados e bem conosco mesmos. E essa energia é magnética. Você atrairá pessoas incríveis, parceiros, relacionamentos, oportunidades que talvez você não pudesse ter sonhado porque é a energia que você colocou no mundo, como você falou. E eu acho que esse é o grande ponto para mim. É o sonho e a ideia que você tem. Talvez seu ego queira, talvez você não a tenha. Mas, cara, você vai viver uma vida ótima, linda e rica enquanto persegue isso. Muito bem colocado. Então, em outras palavras, o que importa é a jornada. Veja, chegar a algum destino é o ponto final, mas é secundário. A jornada é sempre a jornada. Sim. É sempre no agora. Isso é o que importa. Então, às vezes o que você queria manifestar não acontece, mas algo mais se manifesta e que pode ser ainda melhor. Ainda Na melhor. verdade, em muitos casos é muito melhor do que o que você imaginou primeiro. Sim, eu sempre quis ser um atleta profissional. E joguei futebol profissional por cerca de 1 ano e meio antes de me machucar. Na lesão, quebrei o punho e estava usando gesso. Fiz uma cirurgia. E fiquei com gesso por 6 meses. Levou cerca de 1 ano e meio para eu voltar a usar meu punho novamente após a lesão. E durante esse tempo, eu estava em um estado de extrema tristeza pela perda. E um luto por essa identidade que eu tinha, por esse sonho que eu tinha, pelo qual eu estava trabalhando tão duro durante toda a minha vida para manifestar, para criar. E então, de repente, essa lesão quebrou as minhas habilidades para fazer isso. E eu me lembro de pensar, o que vou fazer da minha vida? Tipo, qual é o sentido? Com 23, 24 anos de idade, eu estava tipo, o que devo fazer agora? E isso me levou a essa jornada que estou agora, de fazer esta série de entrevistas e podcast nos últimos 10 anos. E eu prefiro muito mais ter esta vida do que a vida de um atleta profissional agora. E às vezes, como você disse, voltando ao início, se pudermos aceitar e nos render de maneira positiva para ver o que de bom pode vir, pode ser desafiador no começo, mas tem sido uma bênção desde então. Sim, essa é uma história adorável. É assim que realmente funciona. E outra, a terceira coisa a mencionar é, digamos que você consiga, digamos que você manifeste o que queria manifestar. Quando você vem deste lugar de plenitude, você não tem, bem, sim, você tem uma apreciação do que conquistou, mas não tem um apego excessivo ao que conquistou. Então, digamos que você consiga manifestar que agora tem uma casa com vista para o mar. Você a manifestou, você a tem. E um dia, quando você chega em casa, encontra sua casa engolida pelo oceano. Acabou. Sim. Então, toda a coisa pela qual você trabalhou tanto para alcançar se foi de repente. Mas este lugar de plenitude que te permitiu manifestar isso ainda está lá. Está além das formas exteriores. Sim, e você se sente plenamente vivo. Talvez haja um momento de tristeza durante isso, mas se você não está apegado às coisas materiais que manifestou, tenho certeza de que se eu perdesse minha casa agora, veja, eu a sinto como um santuário. É um espaço bonito e pacífico. Mas eu vivi em apartamentos de 2 quartos por quase toda a minha vida, e eu sentia que esses eram lugares tranquilos para mim também. Não é como... Tenho certeza de que ficaria triste por um momento, mas depois eu poderia criar a sensação de plenitude no próximo espaço. Exatamente. E eu tive isso. Veja, por muito tempo até meu 32º ano, minha principal forma de transporte, quando não era o transporte público, era uma bicicleta. Isso é lindo.
E então eu consegui minha carteira de motorista quando tinha 30 anos e meu primeiro carro aos 32. E isso foi muito... Aonde você morava? Qual foi a cidade? Londres e Cambridge. Eu morava lá naquela época. Eu amava minha bicicleta. Eu só me pergunto como. Eu a apreciava. Eu amava como ela era legal. Eu apenas olhava para ela. Ela estava lá parada. E então alguém me deu, pois eu era pobre na época, alguém me deu um carro velho e eu adorei. E eu consegui um pouquinho de dinheiro depois. E consegui comprar o carro mais barato que eu encontrei. Chamava-se Lada. É uma marca russa. Eles ainda fazem esse carro. Mas agora são um pouco melhores do que costumavam ser. E as pessoas na época riam desses carros porque eram famosos por quebrar. E eu comprei um e ele nunca quebrou. Eu adorava aquele carro. Nunca quebrou, mas eu devo admitir que foi muito embaraçoso em morros porque ele não conseguia subir direito. Todo mundo ficava parado. Tinha que sair e empurrar. Sim, eu amava aquele carro. E então, eu eventualmente deixei a Inglaterra e o vendi. Um amigo meu estava interessado. Eu vendi para ele. E 2 ou 3 semanas depois que ele comprou, ele quebrou e não pôde ser consertado mais. Foi incrível. É quase como se porque eu tenho esse tipo de relação até mesmo com os chamados objetos inanimados. Eu acho que até mesmo há um vislumbre de consciência em tudo. É assim que eu sinto as Sério? coisas. Há um vislumbre de consciência. Então, Quando você tem uma intenção e uma apreciação pela coisa com a qual você está, a bicicleta, o carro barato, tende a cuidar. E quando você cuida dela com sua energia, certo? sim, isso mesmo. Eu tive uma experiência semelhante quando me mudei para Los Angeles, há cerca de 11, 12 anos. Eu não tive um carro quando tinha 20 anos. Quando tive, era um carro de $500. Ele quebrou depois de 6 meses, que eu andava por toda parte em Columbus, Ohio, por cerca de 1 ano. E então me mudei para Nova York e não precisava de um carro. Depois me mudei para Los Angeles e comprei um carro de $4.000. Era tipo um carro de 1997. E provavelmente era um dos carros mais antigos na estrada. Eu dirigia ele todos os dias. Era um carro de $4.000. E por estar em Los Angeles, você sabe, esse mundo, isso é meio que desprezado. É como, você não tem esse carro novo e bonito. Eu o dirigi por 5 ou 6 anos. Eu adorava. Era como, ele me levava de um lugar para o outro, era confortável, era confiável, e eu estava feliz com ele. Sim, Então, ele cuidava Sim. de mim e eu cuidava dele. e é isso sim. Eu sinto o mesmo. E, então mais tarde, finalmente, eu tinha o dinheiro. Eu comprei um carro caro, que ainda tenho, inclusive. Comprei há 16 anos. É meio que um clássico agora. E eu adoro isso tanto quanto adorei a bicicleta muitos anos atrás. Ok. Sim, isso é legal. Sim, isso é legal. Então é a mesma coisa. E não é... Muitas pessoas, é claro, têm uma identificação egóica com o seu carro. Mas o que estamos falando é muito diferente. Não é isso. Não é egóico. Se eu tivesse tido uma identificação egóica com meu carro russo barato, meu ego teria se sentido diminuído porque todas as pessoas riram dele. Dizem, Sim. Olhe para este carro. Mas eu não me importei. Estava tudo bem. Eu não tinha identificação egóica. E eu não tenho uma identificação egóica com tipo, este carro clássico mais caro que eu tenho agora, que tem 16 anos. Mas eu amo isso. Eu tenho uma espécie de relacionamento com isso. Se algo acontecesse, eu deixaria ir. Está tudo bem. Sim, Tudo eventualmente te deixa, a menos que você o deixe primeiro. Senão, ele te deixa. Sim, isso é interessante. Isso é lindo. Houve mais alguma coisa que você acha que prejudica as pessoas em relação à lei da atração e à manifestação do que elas querem? Falamos sobre a necessidade e sobre vir de um lugar de escassez. Falamos. Bom, talvez mais uma coisa. Às vezes, o que as pessoas querem manifestar vem de um lugar egóico. O ego quer, ao alcançar isso ou aquilo, o ego quer se sentir mais poderoso do que antes. Ele quer ter um senso de identidade aprimorado através disso, mostrando às outras pessoas que você tem mais do que os outros. Quer mostrar sua superioridade. O ego sempre busca superioridade. E então isso
Isso poderia ser. Você ainda pode conseguir o que deseja, mas seu poder será muito reduzido se for um esforço egóico. Mas mesmo com um esforço egóico, às vezes, mesmo assim, ainda pode funcionar. Com muito trabalho e determinação, você pode conseguir, mas isso não vai te fazer feliz. Quando você conseguir isso muito rapidamente, sentirá a necessidade de Interessante. novo. Por que é assim? Por que você acha que... Veja, eu tenho certeza que você conhece muitos bilionários, muito famosos e ricos. Pessoas com muito dinheiro que ainda estão sofrendo e não são felizes por dentro mesmo quando conseguiram o que queriam. Por que é que as pessoas sofrem e lutam mesmo quando têm muito dinheiro e têm grandes casas? Porque isso ainda não é suficiente. Sim. Bem, para o ego, nunca é suficiente. Para o ego, nada é. Porque o ego tem uma sensação de falta, uma sensação de não ser bom o bastante, onde pensa assim: não, ainda não o suficiente. Então, nunca é suficiente para o ego. E se você tem tudo que o mundo diz que você deveria ter para realmente estar feliz, porque você tem essas coisas, e eu conheci pessoas assim, sabe? Elas têm dinheiro, grandes quantidades de dinheiro. Elas têm fama e reconhecimento e o jato particular. Elas têm isso, podem fazer qualquer coisa, em qualquer lugar e momento. E isso pode ser particularmente ruim, contraproducente, porque você não pode se enganar. O ego não pode se sustentar dizendo que quando conseguir isso será feliz. Você pode dizer que uma vez que alcançar aquilo, será feliz. Mas a pessoa já tem tudo, e o ego está infeliz de todo jeito. Ele ou ela não pode mais dizer coisas assim. Não tem como. Não há mais desculpa, porque tem tudo e não está feliz de todo jeito. Então, muitas vezes as pessoas começam a usar drogas ou buscam satisfação sensorial através de substâncias ou passam de um relacionamento para outro, tendo relações sexuais ou o que quer que façam, porque podem comprar qualquer coisa que queiram. E elas ficam cada vez mais infelizes porque fazem tudo, mas o ego estava presente e o ego nunca estará satisfeito. Não importa o que você conquiste. No livro Um Curso em Milagres, disse: você saberá sempre quando o ego estava em ação, porque uma vez que você alcançou, se não o satisfez, isso era o ego. Sim, Também há outro ditado que diz: existem duas maneiras de ser infeliz. Uma é não conseguir o que você quer, e a outra é conseguir Uau. o que você quer. Isso se refere ao Claro. ego. Então, algumas pessoas não estão felizes porque não conseguem o que querem, e outras não estão felizes porque conseguem tudo o que querem, mas ainda é ego. O que você acha sobre como alguém pode ser feliz enquanto está tentando manifestar mais em sua vida um relacionamento melhor ou melhores qualidades que eles têm no relacionamento atual? Mais sucesso na carreira, dinheiro. Coisas assim como eles podem ser felizes. Não importa o que aconteça. Isso vem para você. A felicidade começa com o alinhamento com o momento presente. Ela só pode surgir se você estiver alinhado com o momento presente. Às vezes, eu chamo isso de a dimensão vertical da vida, que é agora. E então, há uma dimensão horizontal da vida, que é onde está o passado e o futuro. E você tem um objetivo pelo qual está trabalhando. Isso é bom. Você tem a dimensão horizontal, e a dimensão vertical é o momento presente. A dimensão horizontal é a dimensão do tornar-se. Você se torna bom em algo, ou adquire algo. Você se torna algo. Há um processo evolutivo em andamento, e isso obviamente tem seu lugar. Está lá. Mas se você está exclusivamente focado em se tornar, alcançar, obter e adquirir, você está sempre preso no horizontal e nunca pode realmente aproveitar o momento presente. Porque o momento presente a dimensão vertical está aqui no agora, inseparável do agora. A cruz, o símbolo da cruz, pode se interpretar como algo que é antigo, até mesmo antecede o cristianismo.
O símbolo de uma cruz pode ser interpretado como a interseção entre a dimensão horizontal e vertical da vida. Ou seja, a importância é descobrir a dimensão vertical, que é o poder do agora, o momento presente. E então, a dimensão horizontal funciona. Realmente funciona melhor. E você não depende disso para sua satisfação final. Você não depende de nenhum tipo de conquista, realização ou o que quer que seja na dimensão horizontal. Isso pode te dar algum tipo de satisfação, mas não a satisfação mais profunda. A satisfação mais profunda é inseparável de entrar mais profundamente no momento presente e descobrir a essência de quem ou do que você é, como consciência em si, presença aqui e agora. E você poderia, em outras palavras, você poderia dizer que sente a sua existência. Você sente o que é, e há um poder enorme lá que não tem forma. Você não consegue interpretar isso. É o poder da vivacidade em si do aqui e agora. Vai muito além de quem ou o que você é como pessoa. A pessoa existe na dimensão horizontal, mas há uma dimensão mais profunda de quem você é, que só é descoberta na dimensão vertical. Na dimensão vertical, você já está completo. Não há nada para alcançar lá. Você está lá. Você já é pleno e completo. E na horizontal. É tão difícil para as pessoas. É tão difícil para as pessoas entenderem, mas elas não se sentem completas. Na horizontal, você não está completo entendi. e nunca estará Beleza. completo. Porque não importa o que você alcance, se você se tornar bom em uma coisa, perde algo em outra. Há sempre polaridades na dimensão horizontal. Que até eu acho isso ainda. Você alcança grandes coisas. Antes eu ensino despertar espiritual há muitos anos. No passado, eu tinha grupos íntimos de 10, 20 pessoas. Agora, há centenas ou milhares de pessoas que vêm muitas vezes. Eu não tenho mais essa relação próxima com as pessoas. Simplesmente não posso. Estou alcançando muito mais pessoas, mas perdi essa conexão mais próxima com as pessoas que estou ensinando. Há sempre um preço a pagar. Por outro lado, estou alcançando muito mais pessoas do que antes, mas há sempre um preço a pagar. Mesmo a privacidade. Não sou uma grande celebridade, mas onde quer que eu vá, as pessoas dizem: "Oh, meu Deus." E no momento em que isso acontece, é maravilhoso. Eu amo a conexão que sinto, mas perco a privacidade, porque às vezes as pessoas observam o que ele está comendo, o que ele está fazendo, por que ele está bebendo café, algo assim. Eu pensei que ele era espiritual. Sim. Você perde algo ali no horizontal. Sempre há ganhos e perdas. O mundo das polaridades. E na dimensão do tornar-se, você se torna novamente como um lado positivo e um negativo. Por um lado, você pode se tornar mais forte à medida que cresce. Pode se tornar mais conhecedor. Você fica mais rico. Mas, eventualmente, o enriquecimento se torna negativo, porque seu corpo fica mais fraco à medida que você envelhece. E talvez você perca algo. E então você vive o processo de tornar-se. Isto é, as polaridades operam na dimensão horizontal, mas sem o acesso à dimensão vertical, nada pode realmente satisfazê-lo puramente na dimensão horizontal. Então, a dimensão vertical é o momento presente. Perceber que o poder do momento presente é inseparável de quem ou o que você é em sua essência. O poder de ser você. E isso não é algo do ego, porque você transcende quem ou o que você é como pessoa. Isso conecta você com a identidade do próprio universo. O eu sou, sem acrescentar mais nada. No Antigo Testamento, o profeta encontra Deus e pergunta: "Qual é o seu nome?" E Deus responde: "Eu sou o que sou." Isso é uma afirmação muito profunda. Isso é a própria existência.
a própria existência. E você pode sentir isso, pode perceber isso, aqui e agora. Quando você, por um momento, sua mente se aquieta, você não está mais pensando sem fazer esforço. Você não está mais pensando. E quem é você sem nenhum pensamento? Você não pode explicar o que é, mas pode sentir que há uma luz de consciência, há uma presença, um sentido inerente de vitalidade. Às vezes, as pessoas podem sentir isso com todo o corpo, que é perpassado por uma sensação de vitalidade. Ah, todos vocês. Já diziam os antigos gregos que conhecer a si mesmo é a coisa mais importante na vida. Saiba quem você é. E isso se refere ao conhecimento mais profundo. Conhecer a si mesmo como consciência. Ainda opera por um tempo, e na verdade opera muito melhor quando você está conectado àquilo que transcende a pessoa. Sim. Onde, em outras palavras, se você quiser, para aquelas pessoas que se sentem mais confortáveis com uma linguagem mais espiritual, você poderia dizer que isso te conecta a Deus, que é uma conexão mais profunda com a fonte de toda a vida. Você está conectado a isso. Eu enxergo a consciência que você compartilha com todo ser humano. Quando você olha para outro ser humano, ou interage com ele, em um nível, você tem a personalidade, a dimensão horizontal, os condicionamentos mentais e emocionais. Você está interagindo com uma pessoa, mas ao mesmo tempo, você também está interagindo com uma consciência que vai além dessa pessoa. E quando você consegue perceber que a consciência que você é também é a consciência do outro, você pode sentir essa unidade. E é justamente essa sensação de unidade que representa o significado mais profundo do amor. Amar é reconhecer o outro como sendo, no fundo, um com você. Sobre o reconhecimento, eu diria que o amor é um reconhecimento de unidade com isso. Não é o amor egóico que diz, eu preciso de você, não se atreva a me deixar, porque se você fizer isso, eu vou te odiar. Sim. Esse é o chamado amor egóico. Mas o verdadeiro amor é reconhecer, ver a si mesmo no outro. Mas para fazer isso, você precisa primeiro reconhecer a si mesmo além da pessoa. E isso te conecta com outros humanos de uma maneira muito diferente. Esse senso de conexão que você tem. Sim. Qual seria a palavra para isso? Como você poderia explicar? Há uma boa vontade que flui de você para os outros, mesmo aqueles que você pode encontrar casualmente por alguns segundos. Você pode sentir um fluxo de boa vontade e conexão. E é tão bom reconhecer que há um ser humano ali. Ou minha interpretação de ser humano é: a língua inglesa não tem uma palavra que se refira tanto a homens quanto a mulheres. Então, você tem que dizer ser humano. Em alemão, você tem a palavra Mensch, que pode significar um ser humano, pode ser tanto homem quanto mulher. Mas em inglês, você precisa dizer human being, ser humano. E eu adoro isso, porque a dimensão humana é a pessoa que vive na dimensão horizontal. O ser é a essência de quem você é. E é nosso destino reconhecer nosso ser, que está muito além da pessoa. E você se torna humano. E isso é o ser. E você é um verdadeiro ser humano quando percebe a existência de si mesmo, porque então você também a encontra nos outros, e aí pode amar os outros. Essa é a beleza disso. Você mencionou amor agora há pouco. Estou curioso sobre você. Quando você se sente mais amado? Quando você está passando o dia? Quando você se sente mais pessoalmente amado? Não diferencie entre amar e ser amado. É tudo uma coisa só. Então, eu sinto que a conexão está lá no momento em que interajo com alguém. Existe essa conexão. E às vezes, as pessoas respondem. Algo dentro delas responde de volta. E então, você recebe a mesma energia de volta. Elas podem não saber o porquê. Por exemplo, você está em um restaurante e eu estou fazendo o pedido, o garçom
ou a garçonete vem. E então, você tem, por um lado, no nível humano, você é o convidado ou o cliente no restaurante. Então, essa pessoa é o atendente. Isso é no nível humano. Você tem sua identidade. Mas é só isso? Não. Isso é apenas uma função temporária. Não é a verdadeira identidade deste ser humano. E eu não sou. Minha identidade não é ser cliente ou convidado deste restaurante. Ok. É algo temporário? Então sou capaz de reconhecer o ser neste humano? O humano é o garçom, mas por trás disso há um ser. E quando olho para esta pessoa há um... Realmente vamos ver se consigo descrever como eu experimento isso. Enquanto a pessoa fala comigo, sinto que há uma presença tranquila. E escuto através disso a presença tranquila. A presença tranquila. Na presença ainda, eu posso sentir, além do humano, a existência do outro também. Eu posso sentir sua existência. E essa é a conexão. E então, às vezes acontece que eles podem sentir alguma coisa. Eles se sentem reconhecidos em sua existência. Eles podem não ser, capazes de interpretar isso aqui, ou podem interpretar mal isso. Sem você dizer nada, sem você dizer nada. Sim, nada a dizer. E então, geralmente isso significa que eles costumam gostar de você e se sentir seguros. Sentem-se atraídos por você. Eles te amam como pessoa. Gostariam de estar na sua presença. Há uma resposta positiva. E isso é algo que se pode dizer que é o amor retornando para você. Então você envia e nem sempre recebe de volta. Às vezes, a pessoa pode estar tão profundamente presa em seu ego que pouca coisa passa. Vamos colocar, e tá tudo bem. É aí que elas estão no momento. Mas ainda assim é bom sentir essa emanação. Mas muito frequentemente, quando a emanação é refletida e depois volta, você também se sente amado. Claro que geralmente a outra pessoa não entende isso em um nível mais profundo. Não entende que o que ela ama em você não é a pessoa. É algo mais profundo e que conecta vocês dois. Então, eu sinto que sempre é um processo mútuo. Mesmo quando você ama uma flor, mesmo a flor há um certo... Isto pode soar um pouco místico, mas há uma certa resposta que você recebe, da maneira que eu deveria colocar isso às vezes, quando eu reconheço e aprecio a beleza de uma árvore ou flor. Isso é semelhante porque até a flor da árvore é uma manifestação da consciência em uma frequência vibracional diferente da de um humano. Tudo é uma vibração da consciência que tomou forma temporária. A flor ou a árvore também são uma elevação da consciência. E quando reconheço e aprecio a beleza da flor ou da árvore, há uma sensação de unidade. E nesse momento, a árvore pode sentir que está sendo reconhecida e se torna ciente de sua própria beleza através de você. Assim, você redime a natureza. Você acrescenta algo à natureza ao reconhecer a sacralidade e a beleza da natureza. Você acrescenta algo à natureza. E então, podemos dizer que a natureza também te ama. Posso sentir isso. Isso é lindo. Então, às vezes, recomendo que as pessoas vão a uma árvore e permitem que a árvore lhes ensine a quietude porque a árvore está lá. Está profundamente enraizada na terra e seus galhos e é muito quieta. Pode estar lá há 100 anos, 200 anos. Muito. É quieta. Você se aproxima e a natureza pode ensinar a você. Qualquer coisa na natureza pode ensinar que a quietude conecta você com a dimensão além da consciência egóica. Isso é lindo. Como o nosso... Existe algo com que você ainda luta pessoalmente hoje em dia? Sabe, você já fez esse trabalho, praticou e ensinou por tanto tempo. Ainda existe algo com que você luta ou sofre na sua própria vida que continua sendo um desafio? Tem. Sim.
existem desafios. Eu não sou tão bom lidando com coisas práticas da vida como antes. Questões financeiras e afins podem parecer um pouco um fardo às vezes. Sim, Os humanos são, mas fora isso, não há sofrimento. Eu não tenho períodos de sofrimento de jeito nenhum. Isso acabou. Os humanos têm. Apenas ser e fazer é outra maneira de dizer isso. A dimensão do ser é vertical. A dimensão do fazer é horizontal. As duas são importantes. Alguns humanos são mais inclinados a fazer, criar, manifestar. Outros são mais inclinados a ser, a apreciar o que é e podem não ter muitos objetivos para alcançar. Eles podem estar felizes cuidando do jardim, seja o que for. E todo ser humano tem que encontrar o tipo de equilíbrio entre ser e fazer. Provavelmente ninguém está completamente no meio. É muito difícil estar completamente no meio. Você está totalmente equilibrado entre ser e fazer. Eu estou sempre mais inclinado a estar na dimensão do ser. E por alguns anos, quando eu era mais jovem, experimentei uma espécie de despertar. Eu estava tão focado na dimensão do ser que perdi o interesse em qualquer tipo de fazer por alguns anos. sério? Uau. Era tão o momento presente, era tão alegre e bonito, e eu não tinha dinheiro nenhum por um tempo. Eu não tinha casa, mas era adorável ficar sentado nos bancos dos parques. O momento presente era tão gratificante. E então, gradualmente consegui começar a fazer novamente. E agora, estou parado. Amo apenas ser, apenas estar, contemplar a natureza, ou mesmo apenas sentar em um quarto e apenas ser. Mas eu consigo fazer também. Afinal, eu escrevi os livros, dou aulas e viajo para fazer palestras e retiros. Então, eu estou fazendo. Eu sou capaz de funcionar nesse nível. Mas a ironia é que tudo o que faço é em prol de ensinar a ser. Isso é ótimo. Então você faz por uma semana e depois pensa, vou fazer por um mês. Sim, Sim. isso é incrível. Eckhart, quero respeitar o seu tempo. Tenho duas perguntas finais. Perguntas meio rápidas para você. Mas antes de perguntar isso, quero que as pessoas comprem seus livros. Novamente, O Poder do Agora é um livro que eu li há muitos anos e que recomendo muito a todos, e também este livro que se tornou mais popular nos últimos anos. Eu sinto que ele teve esse ressurgimento, mesmo que eu ache que você o escreveu há 15 anos. Acho que, na verdade, Oprah disse que se você só ler um livro na sua vida, leia Um Novo Mundo. Um Novo Mundo. O Despertar de uma Nova Consciência. Então, certifiquem-se de comprar os 2 livros. Comece por qualquer um que você quiser, pois ambos são incríveis. Além disso, se as pessoas quiserem se conectar com você, elas podem ir ao seu site. Teremos tudo vinculado aqui, e Eckhart está começando a colocar mais conteúdo nas redes sociais. Então certifique-se de clicar no meu cartão de anúncio no YouTube e em todas as diferentes plataformas em que você está. Voltando, eu realmente quero te reconhecer antes de fazer essas 2 perguntas finais, pelo seu nível de serviço. Novamente, você poderia estar 24 horas por dia na floresta ou em um quarto, e ser uma pessoa feliz apenas sendo. Você já fez muito pela humanidade com seu trabalho, sua mensagem, workshops e tudo mais que você fez. Então eu te reconheço por continuar a servir. Continuar a ajudar quando você escolhe, quando aparece, quando entrega o que promete, quando vem aqui e faz isso. Saiba que isso vai alcançar milhões de pessoas ao longo do tempo e impactá-las profundamente. Então estou muito agradecido e grato a você por ser um mensageiro do amor, da generosidade, gentileza e por ensinar aqueles que estão lutando e sofrendo como voltar ao alinhamento de quem realmente são, para que eles possam estar em paz e em harmonia no agora. Então eu realmente queria reconhecer você e agradecer por ter dedicado seu tempo. Agora as 2 perguntas finais. A primeira é, aqui está um cenário hipotético. Uma pergunta. Eu chamo isso de as 3 verdades. Então, gostaria que você imaginasse, muito no futuro, porque você está sempre no presente. Mas gostaria que você fosse lá por um momento e imaginasse que você pode viver o tempo que quiser neste mundo.
Mas por alguma razão, é o último dia. E por alguma razão, nesta questão hipotética, todas as suas mensagens se foram. Elas têm que ir com você para o próximo lugar. Ou simplesmente não estão mais neste mundo. Seus livros, esta entrevista, qualquer workshop que você tenha feito online, não temos mais acesso a isso. Mas você pode deixar para trás 3 lições para o mundo. 3 verdades que você sabe que são verdadeiras para você. E isso é tudo que precisaríamos para ser lembrados de suas mensagens. Quais seriam essas 3 verdades para você? Bem, no fim das contas, a verdade é uma só. E por isso, você pode deixar, a partir do eu único, você pode extrapolar e várias outras verdades podem surgir do único. A verdade definitiva é perceber quem ou o que você é. Perceba que, na essência, você não é uma pessoa. Você é consciência, uma manifestação da consciência universal. Você é o universo se experimentando como um humano. Você é a consciência do universo se experimentando brevemente, mas está longe de perceber quem ou o que é além da pessoa. Então, essa é a verdade. E depois percebe que você não é o ego que está descobrindo quem ou o que você não é. E perceber a possibilidade de viver sem sofrimento, o sofrimento criado pela mente humana, a possibilidade de estar livre do sofrimento, livre da infelicidade. E o caminho para isso é a aceitação radical da leveza do momento presente. Aceitação radical do ser do agora, que o levará a um lugar profundo de realização de quem ou o que você é, e que você não é o ego. Perceber que não somos é uma parte importante da realização negativa de quem você não é. Uma vez que você percebe quem ou o que você não é, então quem ou o que você é emerge naturalmente. Isso é lindo. Última pergunta para você, Eckhart. Qual é a sua definição de grandeza? Claro, como você sabe, podemos dar várias definições de acordo com o nosso nível de consciência, mas no nível mais profundo, a grandeza é, novamente, quando você vai para o nível mais profundo, a resposta é sempre a mesma. A propósito, o status é viver conscientemente, incorporar a consciência nesta vida, incorporar a consciência incondicionada nesta vida é grandeza. E então, outras coisas surgem a partir disso. Você afeta o mundo de várias maneiras diferentes, vivendo como consciência, em vez de como uma entidade egóica. Você começa a mudar o mundo mesmo se não disser, vou mudar o mundo. Isso acontece de forma orgânica e natural. A maneira como você experimenta o mundo é sempre um reflexo do seu estado de consciência. Então você começa a experimentar um mundo diferente quando está alinhado com, como eu chamo, a consciência não condicionada que é quem ou o que você é em essência. Isso é a grandeza. Ter cumprido seu propósito nesta encarnação na Terra. E isso é fazer parte da consciência evolutiva do universo. Isso é grandeza, ter cumprido o seu propósito. E todas as condições externas são secundárias. E você poderia teoricamente ter cumprido seu propósito mesmo na cela da prisão ao chegar a essa realização. 4 coisas que você quer mudar em como age, como você age. Você reclama, você culpa, você inventa desculpas, você sente pena de si mesmo? Isso é uma consciência de vítima. Quais emoções você vive? É possível que você esteja tão acostumado a viver com culpa que nem sabe que a culpa é apenas parte de você? Você permite que sua energia caia? Torne-se consciente desses estados mentais.